Olá galera, estamos aqui para dar continuidade à videoaula passada, onde a gente estava abordando assuntos conjuntos. Lá tratamos a ideia de pertinência, a ideia de inclusão, falamos alguns conjuntos importantes, né? O conjunto vazio, o conjunto universo, o conjunto finito, o conjunto infinito. E nesta videoaula de hoje, dando continuidade àquela, a gente vai abordar um outro conjunto também especial, que é o conjunto das partes de um conjunto. Então, nome um pouco grande, mas a ideia é bem tranquila, né? Então, ó, o que vem a ser esse conjunto das partes? Então, dado um conjunto A, chamamos de conjunto das partes de A, que a gente denota, né? Denotado por P de A, um P um pouco diferente, né? Mais bonito um pouco, por P de A, o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Então, eu vou pegar agora todo o subconjunto de A e vou formar um conjunto com esses subconjuntos. Quer dizer, vamos ver um exemplo aqui? E a este conjunto formado por todo subconjunto, eu vou chamar de conjunto das partes. Então, se eu considerar aqui o conjunto A, 1, 2, 3, o que vem a ser as partes de A? Olha, eu tenho o vazio, porque o vazio, por definição, a gente viu que ele está contido em qualquer conjunto, quer dizer, na aula passada a gente viu isso. A gente sabe que tem um conjunto formado só pelo 1. Note que o 1 aqui ele aparece o que entre chaves. Por quê? Porque os elementos agora são subconjuntos. O 2, o 3, o conjunto formado pelo 1 e pelo 2, pelo 1 e pelo 3, pelo 2 e pelo 3, e o próprio conjunto, que é subconjunto dele próprio. Então, aqui está o conjunto das partes do conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então, note, olha, a forma de escrita, ela reserva uma chave especial para o conjunto das partes e uma chave para cada elemento, que agora são subconjuntos deste conjunto. Em particular, a quantidade de elementos de P de A, né? P de A tem 8 elementos, certo? Daqui a pouco a gente vai ver um caso geral, por exemplo, se A tivesse 5 elementos, como é que acharia a quantidade de elementos das partes? Quer dizer, ele teria que fazer todos os subconjuntos, quer dizer, daria um pouquinho de trabalho, né? O primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, quer dizer, depois o primeiro, o segundo, o terceiro, depois... São muitos casos. Então, pelo menos a quantidade não vai ser uma tarefa muito difícil de se encontrar. Certo? Aí, para essa quantidade, a gente tem o seguinte teorema. Se A tem N elementos, então P de A tem 2AN elementos. Então, nesse caso, observe, ó, aqui ele tem 3, né? 2 ao cubo é quanto? 8. Como é que eu faria mais ou menos uma demonstração meia boca desse fato? Certo? A gente tem que imaginar o seguinte, se eu vou imaginar que o conjunto A, ele é formado assim, ó, seja A igual a A1, A2, AN, ou seja, N elementos distintos. Certo? Então A tem N elementos. O que é subconjunto de A?
subconjunto de A é tal que, se eu considerar o A1, ele pertence a A ou A1 não pertence a A. De duas, não há outra possibilidade. Então aqui eu tenho duas possibilidades. A mesma coisa para o A2. O A2 pertence a A ou o A2 não pertence a A. Também duas possibilidades. E assim sucessivamente. Esse aqui é o problema dessa demonstração, né? Depois eu vou fazer um breve comentário. Eu tenho aqui o A3, o AN, no caso, pertence a A ou AN não pertence a A. Eu também tenho duas possibilidades. Para o último elemento. Essencialmente, se você perceber, se eu só tivesse um elemento, eu teria um vazio e um todo. Se eu tivesse dois elementos, eu teria o quê? 4 possibilidades, quer dizer, 2 vezes 2. Para 8 elementos, eu tenho 2, que esse pode estar ou não estar, e esse pode estar ou não estar, e esse pode estar ou não estar. Então, 2 vezes 2 vezes 2, aqui daria 8. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 elevado a n. Aqui eu vou ter n fatores. Certo? Por que eu falo que essa demonstração é meia boca? Porque o problema está nesse salto aqui. Essa ferramenta se usa, para se provar isso aí, se usa indução matemática. Então você pode ir lá numa videoaula que eu já fiz aí, que ela está explicando mais ou menos o processo de demonstração. Mas essa aqui, assim, dá para aceitar, entendeu? Então, tá aí esse conjunto. Dando continuidade a essa videoaula, a gente ainda tem outras questões importantes para tratar acerca dos conjuntos. A gente pode operar com os elementos de um conjunto. Juntar os elementos, né, por assim dizer, né, o que a gente vai fazer é chamado de união de elementos. Verificar elementos que são comuns a dois conjuntos. Mais à frente, ainda em outra videoaula, a gente vai ver que tem que dá-se o nome aos elementos que estão em um conjunto, mas não estão no outro. Então, a gente vai fazer isso, né, a partir de agora. Vai fazer algumas operações com conjuntos. Certo? A primeira dessas operações, ela é a chamada união. Então, operações com conjuntos. Então, primeiro eu tenho a chamada união, representada por esse símbolo aqui. Então, o que seria a união de dois conjuntos A e B? Então, a união de dois. Quer dizer, dados os dois conjuntos A e B, né? Vamos começar assim, para ficar melhor. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que a união de A com B é o conjunto, quer dizer, formado pelos elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, a grosso modo é dizer o seguinte, a união a gente representa assim, né? X tal que X pertence a A ou X pertence a B. A união, na verdade, é uma espécie de junção dos elementos desses dois conjuntos. Então, se o elemento estiver em pelo menos um dos dois conjuntos, ele vai estar no conjunto união. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu tomar aqui A igual a
1, 2, 3, B igual a 1, 5, C igual a 1, 2, 3, 4, 5 e D igual a 4, 7. Vamos aqui pensar o seguinte, o que seria A unida a B? Seria um conjunto formado pelos elementos que figuram em pelo menos um dos dois. Então seria um conjunto formado pelo 1, pelo 2, pelo 3, porque figura em A. Como um já apareceu, eu não preciso colocá-lo de novo. Eu basta colocar o 5. Então, a união de A com B vai ser 1, 2, 3, 5. A união de A com C. Quem será? Observe uma coisa interessante. 1, 2, 3, né, já participaria do conjunto, mas ele também está aqui. Então eu colocaria 1, 2, o 3, não precisaria mais colocar 1, 2, 3, porque já está aqui, e colocaria o 4, 5. Quer dizer, a união de A com C, em particular, deu C. Depois a gente vai ver que é uma propriedadezinha. Se você perceber, o A está todo incluído dentro de C, está contido em C. Agora, o que seria, por exemplo, a interseção D? Ou união D. Seria um conjunto formado por o 1, o 2 e o 3, que só figuram em A, o 4 e o 7, que só figuram em D. Então, 1, o 2, o 3, o 4 e o 7. A gente poderia representar cada uma dessas situações, né, por meio de diagramas. Por exemplo, a situação 1, aqui eu tenho um conjunto A. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um conjunto B. Quer dizer, B ele tem uma parte de A, né? 1, né? Note que o 5 fica de fora, mas ambos têm essa parte, o 1 em comum. O 2, eu poderia representar como? Como o A está incluído no C, aqui eu teria o A, fora dele, um conjunto maior, eu teria o C, então aqui eu teria 1, 2, 3, e fora dele, não participando dele, mas participando da união, o 4 e o 5. Aí a gente faz o seguinte, a gente costuma pintar a região toda para dizer, ó, a união vai ser isso aqui tudo. Então, e na terceira etapa, né, o terceiro indivíduo aqui, ele é um caso até interessante. A e D não tem nenhum elemento em comum. Aí a gente faz o quê? A união seria o quê? Pintar essa região. Então tudo que está pintado corresponde a cada uma dessas perguntas aqui. Ó. Tá certo? A união ela tem algumas propriedades. Certo? Algumas delas estão até ali no exercício, quer dizer, a gente poderia ter calculado mais facilmente propriedade, né? Você vai ver que ela serve para isso. Mais facilmente algumas dessas perguntas se a gente tivesse observado essas propriedades. Então a primeira dessas propriedades, da união, seguinte. A primeira propriedade que eu tenho é o seguinte. B vai estar contido em A se e somente se A unido a B for A. Isso para todo A e B, né? O que parece fazer sentido, né? Se B está incluso em A, eu uni-lo com A, eu não vou ganhar mais nenhum elemento. Vai ser o próprio A. A segunda propriedade, ela envolve o vazio, né? Aqui, quer dizer, vazio unido a A é o próprio A. Afinal, o vazio está contido em todo mundo, então não podia contradizer de cima. A unido a A
também é o próprio A, não ganha ninguém. Vazio unido a vazio é o próprio vazio. Certo? Uma terceira propriedade seria o seguinte: A unido a B igual a B unido a A. Ou seja, eu observar os elementos que estão em A ou estão em B e juntá-los no conjunto é a mesma coisa que eu observar os elementos que estão em B ou estão em A e juntar no conjunto. Tanto faz, não tem problema. E uma quarta propriedade, a gente tem o seguinte, que A unido a B está unido a C, ou seja, aqui você tem que respeitar a ordem dos parênteses. Quer dizer, nesse caso a propriedade diz exatamente isso, não precisa necessariamente respeitar, mas você poderia, ao invés de calcular isso aqui primeiro, depois unir com A, unir o primeiro com o segundo, e depois esse resultado unir com o terceiro. Daqui a pouco a gente faz um exercício sobre isso aí. Tá certo? Pronto, então aí está a união. Eu tenho agora uma outra operação muito importante também, que é a interseção. O que vem essa interseção de dois conjuntos? O que vem a ser essa interseção, né? Então, a interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a ambos. Então, a definição é a seguinte: dados dois conjuntos A e B, definimos, chamamos de conjunto interseção de A e B, o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B. O I aqui dá a ideia de ao mesmo tempo. Diferente da união, que bastava estar em apenas um, agora o elemento tem que estar nos dois conjuntos. Em símbolos, temos a interseção B, são todos os x, tá? Que x pertence a A, ou, no caso aqui, I, x pertence a B. Tá certo? Então, voltando, só para formalizar o que está escrito aqui, tá certo? Aí o símbolo, acabei me esquecendo, ele é esse aqui. Então, exemplo. Então, vamos pegar aqui o conjunto A, 1, 2, 3, B igual a 1, 5, C igual a 1, 2, 3, 4, 5 e D igual a 4, 7. Então, o que vem a ser A inter B? É o conjunto formado pelos elementos que estão ao mesmo tempo em A e em B. No caso, somente um. A interseção C são os elementos que estão em ambos. Note que todo A está dentro do C. Então, o 1, o 2 e o 3 pertencem à interseção. Os outros dois elementos não. Então, a interseção aqui é só 1, 2, 3. Em particular, essa interseção deu igual ao A, ao menor dos conjuntos. Se você lembrar, na união deu igual ao maior, né? Quando um está contigo no outro, a união é o maior deles, e no caso da interseção vai ser o menor deles. E se eu usar a interseção de A com D, dá o quê? Dá
vazio. Não há elemento algum compartilhado pelos dois. Tá certo? Da mesma forma que o caso anterior, a gente pode representar isso aqui por diagramas. Então, se eu pegar aqui o conjunto A, 1, 2, 3, o conjunto C, né, 1, 5, só que agora eu só pinto a região que está comum a ambos. Quer dizer, B, né? Aqui é B. Então eu só pinto a região que está comum a ambos. Se eu fizer A inter C, C, A, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu só pinto o que? A região aqui, o A aqui, o de dentro é o menor, eu só pinto a região correspondente ao que é a interseção. No caso aqui, é a região que é comum aos dois, o próprio A todo. E no terceiro caso, aqui no nosso terceiro exemplo, A é 1, 2 e 3, D 4 e 5. Observe que nesse caso, 4 e 7, né? Observe que nesse caso aqui, eu não pinto região nenhuma, simplesmente, até porque a coisa deu vazio, né? Não faria muito sentido a gente pintar qualquer região que fosse. Tá certo? Então, fica aí a representação em diagrama de Venn de cada um desses 3 exemplos que eu dei aqui. Foca bem neles, porque a gente vai ter exercícios e a gente vai precisar muito dessa parte. Assim como a união, a interseção também tem propriedades. Né? Vamos listá-las. Algumas delas foram até alvo de exercícios aqui, quer dizer, se você já tivesse conhecimento delas antes, os exercícios talvez ficassem mais fáceis. Então, quais são as propriedades da interseção? Da intersecção. A primeira delas, a gente tem o seguinte: se A está contido em B, implica que se eu tomar a interseção de A com B, desta vez dá o menor dos conjuntos. A interseção de um conjunto com outro que o contém é este mesmo conjunto, quer dizer, é o menor dos conjuntos para todo A, B. Da mesma forma que a gente tratou o vazio lá na UERN, a gente também trata aqui. Então, vazio interseção A é vazio. Por quê? Eu não tenho nenhum elemento aqui. Como é que eu vou ver os elementos que estão em comum? Vazio. A interseção A dá todo A, né? Eles têm todos os elementos em comum. E vazio, interseção vazio, dá o vazio. Uma terceira propriedade da interseção é que ela é a mesma do caso da união, né? Ela é comutativa. A inter B é B inter A. Para todo A, B. Quer dizer o seguinte: se o elemento está em A e está em B, ele também está em B e está em A. Tá certo? E por último, temos essa propriedade aqui, que a interseção com a interseção de B e C, quer dizer, primeiro eu calculo isso, depois eu calculo a interseção com A, respeitando a ordem dos parênteses, né? Resolve-se primeiro desse parênteses depois, é a mesma coisa que eu correr o parêntese e resolver A e B primeiro, depois pegar a resposta com C. Para motivar o estudo aqui, vamos pegar uma questãozinha simples, né? Mais à frente a gente vai fazer uma bateria de exercícios, mas vamos pegar um exercício aqui interessante, quer ver? Um exercício. Os conjuntos A, B e C estão representados
no diagrama a seguir. Destaque a região referente a interseção B unido a C. Então, o desenho nosso é esse aqui. A, B, C. Então, eu tenho que pintar a região, quer dizer, esse cara aqui pertence, quer dizer, essa região aqui compreendida só os elementos que estão somente em B e não estão em A nem em C. Será que ela vai estar? Afinal, está aqui em B unida a C, mas quando eu faço interseção com A, então eu vou ter que pintar. Uma dica que a gente faz para resolver esse tipo de questão é o seguinte: a gente atribui valores a cada uma dessas regiões aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu enumerei cada região. E aí eu resolvo isso aqui para esses números. Como assim, professor? Olha bem. Para resolver isso aqui, primeiro eu faço B unido a C, porque tem que respeitar os parênteses, tá certo? Então, B unido a C é quem? É o conjunto B, que é formado 2, 3, 5, 6. União com o conjunto Q, C, que é formado por 4, 5, 6 e 7. Quando eu unir esses conjuntos, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só não vai ter um, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu pego esse item de cima e faço a interseção com A. Então, a interseção B unido a C é o quê? É o conjunto A formado por 1, 2, 4, 5. Interseção. Esse que a gente acabou de achar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que vai dar o quê? Quais são os elementos que tem em comum aqui e aqui? O 2, o 4 e o 5. Aí a gente vem e pinta, destaca o que é a região compreendida por eles. Então, por isso que eu falei, saber representar em diagramas aqui é muito importante. Porque resolver um exercício desse pensando se cada representa, essa região vai estar ou não. Aí você vai ter que fazer a pergunta, poxa, se eu usar elementos aqui, quando eu dá só essa região, quando eu faço interseção com A, não estaria. Então, eu teria que perguntar, talvez, cada região aqui. Em problemas com desenhos mais complicados, isso fica ainda muito pior. Tá certo? Então, se você enumerar cada uma das regiões presentes aqui na figura, você resolve facilmente. Tá certo? A enumeração minha foi uma, você pode escolher outros números, por 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, sei lá, você escolhe sua numeração, os números podem modificar, mas eles vão estar sempre na mesma posição, na posição referente ao meu 2, ao meu 5 e ao meu 4. Né? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado dessa videoaula. A gente volta em breve com mais uma videoaula, dando continuidade aí ao assunto dos conjuntos. Certo? Então, muito obrigado.